Bom, eu estou voltando a postar vídeos agora, né? Na verdade, hoje é dia 6 de março de 2024 e o meu canal do YouTube ainda está suspenso. Eu já fiz um contato com a sede do YouTube e com o jurídico do YouTube para fins de resolução do impasse, sem eu precisar adotar medidas judiciais. Religiosos são uma praga, sabe? A última cartada que aconteceu foi o seguinte. Na verdade, nenhum religioso me admira depois de descobrir que eu não acredito em nada disso, né? E eu convivo com isso a vida inteira. Em todo lugar onde eu vou, as pessoas me admiram, mas até descobrirem que eu não acredito em nenhuma forma de divindade. Depois que isso acontece, elas fecham a cara de um jeito, como se estivessem vendo um bicho de 7 cabeças, pronto para lutar karatê com anjos à vista de todo mundo. Eu convivo com isso desde pequeno, isso para mim nunca mudou em nada. Eu tenho a minha total convicção de que deuses não existem. Nem anjos, nem demônios, nem nada. Esse soco vai ficar uma beleza. Porém, os religiosos ousaram demais dessa vez. Ultrapassaram os limites da aceitação. Invadiram uma área que não deveriam invadir. Fizeram um grupinho de pessoas, 130 pessoas ao todo, né, conforme eu já esclareci com o departamento responsável no YouTube. Essas 130 pessoas denunciaram em conjunto alguns vídeos específicos do canal. Alguns em que eu falava a respeito de religião, outros em que eu falava que pastor fulano não prestava, um outro em que eu expus uma fala de uma ministra do tempo do Bolsonaro, uma louca, né, um tal de Damares, onde ela falava para os pais fazerem algumas coisas estranhas com meninos recém-nascidos, coisas assim. E essas 130 pessoas denunciaram ao todo 16 vídeos, os mesmos vídeos e as mesmas pessoas denunciando os mesmos vídeos. Fiz uma busca para descobrir quem eram essas pessoas e são pessoas religiosas. Eu não gosto de tratar do assunto religião nos meus canais, nas minhas redes sociais. E eu vou fazer, ao longo do mês de março, uma série de estudos antropológicos e arqueológicos para desmistificar a Bíblia. Se alguém vai se tornar ateu, não sei, não é da minha conta. Se vai continuar acreditando, também não é da minha conta, não. O fato é que eu não aceito imposição moral de ninguém, nem mesmo de religiosos. Menos ainda de religiosos, porque para mim são alienados, são uma massa de manobra, são gente que não tem vontade própria e apenas segue o que os seus respectivos pastores e padres mandam fazer. Então, inicio uma série de palestras antropológicas acerca da Bíblia e antes mesmo de começar, eu digo que eu hoje sou a única pessoa viva que domina em conjunto o hebraico arcaico pré-exílico, o hebraico da Bíblia original, o egípcio copta e o acádio babilônico. Além disso, eu sou antropólogo especialista em povos antigos e macro-sociologia. Dono da verdade? Não sei. Mas estou bem mais perto dela do que pessoas que apenas compram um livro traduzido numa livraria religiosa e acham que estão recebendo ali uma coisa correta, coerente, verdadeira. Quando eu estudei o hebraico arcaico pré-exílico, eu tive a oportunidade de ter contato com o material do Vaticano, não pela internet, não pelo WhatsApp, não por sites, pessoalmente. Inclusive, eu era cogitado para ser o substituto de Mauro Biglino, antigo tradutor oficial do Vaticano. Quem tiver interesse em saber o que meu antigo professor tem a dizer sobre a Bíblia, pesquise o livro de Mauro Biglino. A Bíblia não é um livro sagrado. Vocês vão se surpreender com algumas coisas. As pessoas se surpreendem quando eu digo que sou ateu. Ficam escandalizadas. E eu inicio
esse primeiro trabalho antropológico com o seguinte, respondendo uma pergunta que todos me fazem sobre a existência de Deus. Você acredita em Deus? Eu não acredito. Nem no Deus da Bíblia e nem nenhum dos outros 2.000 deuses cultuados pela humanidade. Sabe por quê? Se Deus for formado por átomos, ele ocupa algo no tempo e no espaço. Sendo formado por átomos, não criou o universo, porque veio depois do átomo. E não sendo formado por átomos, ele seria uma partícula, uma onda, tal qual a luz e o som. E também não criou o universo, porque ondas não criam átomos. Um evento aleatório consegue criar um átomo, mas uma luz ou um som ou algo que se comporte como um evento ondulatório, não sujeito ao tempo e ao espaço, nunca cria átomos. Então, nas duas opções, não existe Deus. Mas o que eu gostaria de tratar hoje é uma coisa muito interessante. Vocês, religiosos, nunca leram a Bíblia de vocês, na verdade. Nunca estudaram a Bíblia de vocês. O fato é que no livro de Gênesis, logo no começo da Bíblia, mesmo os que são preguiçosos, que em algum momento quiseram ler a Bíblia, leram algo do tipo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos no plural. Nossa imagem e semelhança. Não, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Façamos no plural, imagem, nossa imagem. Bom, a própria Bíblia não é monoteísta. Não. Quem criou o monoteísmo foi o faraó Akhnaton, do Egito. Em sua adoração ao deus Sol, ou Ra. A Bíblia não era monoteísta. Então, a primeira desmistificação da Bíblia que eu tratarei hoje é o seguinte: a Bíblia não é monoteísta. Ela admite que existe uma cidadela no céu, uma ordem, uma hierarquia. Muitas coisas são estranhas na Bíblia acerca do monoteísmo. Alguns trabalhos eruditos tratam de que existiu uma mulher do Deus. Lilith. Mas, numa sociedade machista antiga, retiraram essa figura feminina e mantiveram apenas a figura de El-Oá. O interessante do termo El é que esse termo não é de origem hebraica, é de origem cirílica. Antes da formação do povo hebreu, e a própria Bíblia fala isso, existiam outros povos cujo nome terminava em El. Os heteus, heveus, jebuseus, cananeus, heveus. Esses povos tinham o termo El para se referir a um ser supremo. E o nome original do Deus dos hebreus era El-Oá. Só que ele começou a ser cultuado, a história bíblica começou depois de muitos anos em que já existiam esses povos chamados povos pagãos pela Bíblia. Então, o nome do Deus da Bíblia é emprestado de outros povos, Vitor? Sim. O Deus Supremo dos Sumérios se chamava El-Ea. Eleá, Eloá. A parte chata é que os sumérios são mais antigos do que a Bíblia,
quase 10 mil anos. Alguns achados sumérios, como as tábuas de Quiche, tem uma datação que coloca a Bíblia no chinelo. Outras situações, como o épico de Ziusudra, que seria a história de Noé contada pelos sumérios, antecede a história de Noé, da Arca de Noé, em mais de 5 mil anos. E o épico de Gilgamesh trata de uma história muito engraçada e nos remete ao Gênesis da Bíblia. Detalhe que o épico de Gilgamesh é mais antigo do que a formação do povo hebreu. Tem mais de 4 mil anos. 4 mil anos antes da existência dos hebreus, alguém escreveu isso numa tábua de argila. Enkidu e Gilgamesh. Enkidu, um semideus, criado no paraíso. Conheceu o pecado ao encontrar uma mulher humana. Foi expulso por El-Ea do paraíso. Foi para a terra e começou a viver numa floresta. Gilgamesh, que era um rei poderoso, descobriu e quis enfrentá-lo. Batalharam durante 3 dias, e após 3 dias exaustos, acabaram criando um vínculo de amizade. Os dois decidem sair à procura da árvore da vida. Enfrentam vários perigos, várias provações. Eles gostariam de entrar na Valhalla, a terra dos deuses. Depois de conseguirem vencer as barreiras para entrar na terra dos deuses, descobrem que lá não está o fruto da vida. Entretanto, descobrem que há ainda um fruto nas profundezas de um mar específico, mar sagrado, Eufrates. E ao mergulhar, encontram o fruto da vida. Enkidu acaba morrendo, e no barco, Gilgamesh lamenta a morte de Enkidu, tendo em mãos o fruto da vida. Entretanto, é enganado por uma serpente que come o fruto e vai embora. Isso foi escrito 4 mil anos antes da história absurda do tipo: vamos pegar esse bolinho de barro, vamos fazer um cara com gametas masculinos, XY, tá? Daí nós vamos tirar uma mulher da costela dele, só que a mulher vai ter gametas masculinos, XY. É muito absurdo conceber que se pode tirar uma mulher com gametas femininos de um organismo que tem gametas masculinos. Para todos os efeitos, quando um homem XY transa com uma mulher que é XX, pode nascer um fruto XY ou XX. Mas alguém tentar me convencer que de um corpo masculino que é XY dá para se extrair XX, realmente é doloroso de querer que eu acredite nisso. Então, a história de Adão e Eva é uma gritante fábula, terrível, terrível demais de se acreditar. E aí veio uma serpente, e os caras estavam lá no paraíso, pelados, e uma serpente vira para Eva e fala: "Oh, come essa fruta ali, senhor. Vamos lá, vou te dar uma moral, vou pegar para você." Aí pega uma fruta e dá a Eva. Aí ela dá a fruta pro... Aí eles ficam com vergonha só porque estão pelados. Ah, esse povo era muito chinfrim, não? As mulheres hoje em dia fazem isso aí na rua, então nem pra nada. Um absurdo. Olha, a história de Adão e Eva no paraíso é um plágio, uma cópia escancarada do épico de Gilgamesh. Foram mudadas algumas coisas apenas. Algumas coisas, em vez de Enkidu, era Adão, e a mulher foi feita no paraíso junto com ele, foram expulsos porque treparam. A Bíblia mudou algumas coisinhas aí apenas, gente. Não existiu Adão e Eva coisa nenhuma, não. E outra, eles tiveram o Caim e o Abel, né? Aí o Caim mata o Abel e sai vazado, tá bom. E aí? Mesmo que o Adão e a Eva tivessem mais filhos, com quem que essa gente trepou? A menos que eles fizeram sexo entre irmãos lá para poder gerar a humanidade, né? Hã? Dureza, hein?
Com quem que o Caim reproduziu, se só tinha Adão, Eva e ele na terra? O Abel não tinha morrido? Quem que o Caim trepou? É um absurdo bíblico meio complicado, né, gente? Muito complicado. Mas tratemos do livro de Gênesis, porque nesse ínterim, nessa situação aí de criação, alguns elementos passaram muito longe da realidade, que é o seguinte. Fazendo uma datação de Adão e Eva até os dias atuais, não se passam mais do que 20 ou 30 mil anos, só que a arqueologia encontrou fósseis humanos de 2 milhões de anos. Esses fósseis, por si só, já são aptos a desmistificar o início da Bíblia, sendo tais aptos a provar que não houve Adão e não houve Eva. Esse é o primeiro trecho da Bíblia que contém uma mentira sagaz, ferrenha, para mostrar como foi criada a humanidade. Teve nada disso não, gente. Teve não. A história de Adão e Eva não existiu. Há mais de 300 mil anos atrás, já existiam sociedades hominídeas. Homens de Neandertal, em seu tempo, já tinham uma sociedade pré-definida, com liderança. Na Normandia, quando o Homo habilis começou a desenvolver armas, utensílios, quando o Homo erectus começou a caminhar sobre o planeta, quando o Cro-Magnon, uma das variantes humanas, começou a pensar mais deliberadamente acerca de formações sociais, quando homos de Neandertal procriaram com Homo sapiens e o gene recidivo do homem de Neandertal foi sendo excluído, o homem de Neandertal acabou sendo extinto, não por guerra, mas porque o seu DNA já era ultrapassado, incompatível, e o gene do Homo sapiens era dominante sobre os genes do Homo de Neandertal. Vários achados arqueológicos comprovam que a humanidade evoluiu de um ancestral comum, um símio, juntamente com outros hominídeos, macacos, chimpanzés, e vez ou outra, algum religioso em tom de deboche, porque são pessoas debochadas. São pessoas que são instruídas sobre o mais alto grau de alienação nas igrejas. Essas pessoas vêm com uma piadinha do tipo: eu não tô vendo esse macaco virar gente. Pois é, mas eu não consigo ver um filtro de barro virar gente também. Meu avô não é um filtro de barro, não. Eu prefiro que seja um chimpanzé. É mais lúcido conceber isso do que conceber que eu vim de um filtro de barro, de argila ou qualquer outra coisa. Não vim não, viu? Agora você que é religioso ferrenho, quando chegar em casa, não bebe água do filtro não, porque você está bebendo água da rola do seu antepassado, então, já que você veio do barro. Então, nossa primeira palestra antropológica, tratando da inexistência de Adão e Eva, nos leva a entender que, se no relato bíblico fosse falado algo do tipo: fiz um cara de barro, depois fiz outro montinho e fiz a mulher, seria mais aceito, sabe por quê? Da dotação cromossômica do suposto Adão, é impossível tirar um ser que seja feminino. Não dá para fazer isso. Do mesmo jeito que não dá para tirar um ser masculino apenas de uma mulher, porque ela só tem X. E nesse sentido, eu vi uma briga de um teólogo com um geneticista na internet por afirmar que o Jesus não seria um homem. O teólogo ficou louco. Mas analisa, se a Eva, a Maria, que seria a mãe do Jesus, é mulher, e ela só tem cromossomos X, e para o Jesus ser homem teria que ter XY, então, nesse caso, o Deus teria que ser formado por átomos e ter sêmen, gametas masculinos. Porque se ele não for formado por átomos, é impossível
a criação de um ser de carne e osso, com funções, com cabelo, com barba, porque isso depende de hormônios. No caso do hormônio masculino, a testosterona. E no hormônio feminino, a progesterona. Então, qualquer um que disser que o Jesus não era homem nem mulher, está certo. Isso concebendo que existiu um Jesus, filho de mulher virgem, o que eu não acredito. Não acredito, com total certeza não acredito. Mas chegamos ao fim da nossa primeira palestra antropológica acerca da Bíblia e em resposta a esses religiosos que se juntaram para denunciar o meu canal, nesse mês eu vou falar muito sobre religião nesse canal, tá? Já que vocês fizeram uma pregação não autorizada no meu canal, eu vou usar a minha própria rede social para me manifestar acerca do ateísmo, que para mim é o futuro mais lógico para a humanidade. Não só para cristãos, mas muçulmanos, judeus, budistas, Power Rangers, hindus, todos. Não existem deuses. Em algum momento, a humanidade terá que acordar e evoluir. Não existem deuses.